Amém? Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 1. Êxodo, capítulo de número 20, versículo 1. Amém? E Deus falou todas essas palavras: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Feche teus olhos. Pai, que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito venha ministrar aos nossos corações. Fala conosco, Pai, de uma forma sobrenatural, que possamos, ó Deus, ser tocados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Senhor, transforma o interior do nosso entendimento e que possamos, ó Deus, nos abrir para o novo do Senhor, e que possamos, ó Deus, viver experiências sobrenaturais conforme nos é proposto pela Tua palavra. Que nós saiamos do campo do natural e mergulhemos no sobrenatural do Senhor. Fala conosco, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu confesso a você que nesses últimos tempos eu tenho me pegado pensando sobre muitas coisas. Existem momentos que às vezes o nosso coração não consegue entender os desígnios e os propósitos de Deus. Por que algumas coisas nos acontecem, porque outras deixam de acontecer? E a gente vê que muitos pensadores, filósofos, sociólogos, psicólogos, eles querem dar respostas que nós podemos encontrar na Bíblia. Por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras nem tanto? Porque uns vivem alegres, felizes, e outros tristes, abatidos, questionando os porquês da vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o amor do Senhor, a graça de Deus, a maneira com que Deus Ele se revela a nós e a maneira com que Ele nos atrai para perto dEle. E quando nós vemos esse texto, eu sempre digo que a Bíblia, a parte histórica, ela sempre me encantou. E todas as vezes que eu faço as releituras dos tempos históricos, Deus sempre vai falando de forma diferente ao meu coração. E quando nós vimos essa realidade, quando nós vimos os princípios da palavra de Deus estabelecida nesta palavra, quando Deus se revela a um povo, o interessante é que todos nós fomos criados por Deus, toda a raça humana foi criada por Deus, o mundo foi criado por Deus, tudo que está no mundo foi criado por Deus. Mas a Bíblia diz que Deus ele tomou para si como paternidade um povo. Ele escolheu um povo. E quando Ele escolhe esse povo, Ele vem se revelando o propósito dele. E a nação de Israel, a Bíblia diz que Deus tomou para si como filhos amados, um povo escolhido por Deus. Mas quando Deus começa esse relacionamento com o povo, segundo o que nós lemos, o verso 2, Ele se revela sendo: Eu sou o Yahvé, o Senhor, o seu Deus. Sabe, queridos, eu fico pensando assim,
Se Deus chegasse para cada um de nós e falasse da mesma maneira: Pastor Wilson, eu sou o seu Deus. Desde que você nasceu, eu te observei, eu olhei, eu vi os seus caminhos, e com a minha mão eu te tirei daquilo que te oprimia. Te levei, te conduzi para um caminhar comigo. E de repente dissesse para ele assim, como ele disse: eu te tirei da terra da escravidão, e eu digo para ti: não terás outro Deus além de mim. Aí, fazendo uma analogia com o ministério ou com o reinado de Salomão, quando Deus apareceu para ele e disse a ele, da mesma maneira, ele havia terminado de edificar o templo, ele tinha orado, e a Bíblia diz que Deus apareceu por ele num sonho e disse: pede o que quiseres que eu te darei. Como se fosse um gênio da lâmpada. Você tem direito a um pedido. Que pedido você faria nessa noite? Sabendo que você tem um Deus que pode todas as coisas, pode transformar a história da tua vida. Alguns iam dizer assim: Senhor, embora eu seja crente, me dê o número da Mega Sena. Outros diriam o quê? Me faça lindo. Aí ele vai falar assim: impossível, você já é lindo. Aí eu falo: não, isso está errado, porque Deus não mente. Talvez o que você pediria a Deus hoje? Você já pensou nisso? Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a se relacionar com as pessoas, e as pessoas que caminham com Deus, elas não entendem os devidos propósitos do Senhor. Quando Deus começa a relação com o seu povo escolhido, a Bíblia estabelece uma relação de conduta, como é que nós vamos nos relacionar? Como é que esse amor que está sendo declarado por Deus e essa proposta de unidade está sendo declarada? Você vai ler o texto do capítulo 20 todo, você vai ver lá que Deus estabelece uma aliança por meio de um comportamento, que é os 10 mandamentos, não é isso? Deus, ele começa a estabelecer uma lei natural para que ele possa se relacionar com Deus de forma espiritual. Então, quando Salomão entendeu isso, ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque ele entendeu: embora eu seja sucessor do meu pai, eu sou jovem, não tenho capacidade, não tenho habilidade, e eu preciso governar o povo. Então eu não preciso de dinheiro, eu preciso de sabedoria. A Bíblia diz: por ele ter pedido sabedoria, Deus disse: não só te concederei sabedoria, como também te darei riquezas, darei todas as coisas. Então, quando Deus, ele começa uma relação conosco, por meio da sua palavra, por meio do seu relacionamento, ele estabelece que ele precisa ser prioridade. Ele precisa ser prioridade. Colocar Deus em primeiro lugar. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós estamos sujeitos a ser um fracasso em todas as coisas da vida. Porque quando Deus começa esse relacionamento, ele nos traz uma palavra que nós temos sérias dificuldades de aceitá-la, que é o não. Deus começa o relacionamento associando esse advérbio de liberdade e não de privação. E o mandamento que Deus coloca, nós temos uma tendência natural de rejeitá-lo. Sim ou não?
Sim ou não? Todas as vezes que eu vou falar com a minha esposa, dentro de algo que ela deseja, eu digo não, ela disse, o não eu já tenho. E ela trabalha para o sim, porque nós temos dificuldade de trabalhar com não. Relação pai e filho, relação marido e mulher. Pai, eu posso ir com os adolescentes no Habib's? Não. Aí o que acontece? Ela começa a trabalhar para que o meu não mude, seja mudado. E assim somos nós com Deus. Então quando Deus ele trabalha com essa direção, Ele não tem o como de punir, mas sim de nos proteger. Amém? Quando você está, quem tem filho pequeno sabe disso. Os acidentes domésticos às vezes acontecem por força de um descuido dos pais e o despertar da criança por algo novo que ele não conhece. Então quando você está cozinhando, fala assim, filho, fica de longe do fogão, porque a panela de pressão pode cair na tua cabeça. Aí eu te pergunto, o que você está falando? Você está preocupado com você ou com a criança? Com a criança. E assim é Deus. Então o não de Deus, Ele não tem o propósito de te punir, mas de te proteger, de nos proteger. Então quando você olha a relação do povo de Deus, você vai entendendo essas questões. Rick Warren diz o seguinte: quando você diz para a criança, que eu citei aqui, fique longe da panela de pressão, você não está com medo de você ou da panela, o problema é a criança. Então quando você começa a olhar para a Bíblia, você vai vendo que o não, ele é um propósito maravilhoso de Deus para a nossa vida. Amém? Então as proibições de Deus, elas são para os nossos benefícios. E quando Deus tira o povo e começa a dar ao povo a direção dessa relação de amor, por força das suas leis, daquilo que Deus está propondo, não tem o como punitivo, mas sim de nos proteger. E o Salmo 119, que eu até brinco, né? Eu falo que todo crente deveria comer no domingo salmão. Pegar o Salmo 119 e ler o domingo inteiro, que é o maior salmo da Bíblia. Agora que ela riu, graças a Deus. Então o salmão da Bíblia é o salmo em que representa esse amor de Deus. Mas abra comigo o Salmo 19, do verso 7 ao 11. Se você tem preguiça de ler o salmão, lê o Salmo 19, do verso do 7 ao 11, que é um resumo do 119. Vou louvar-te de coração reto, ao aprender tuas justas decisões. Observai os teus decretos, não me abandones de todo. Não abandoneis de todo. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra? Não, é o 19:7. Vai fazer eu ler o salmão todo? É o 19, isso. Se eu ler o Salmo 119 todo aqui, o povo vai dormir. Então o Salmo 19, do verso 7 a 11, é um resumo do 119. Vamos começar de novo. A lei do Senhor é perfeita, e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente.
As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em obedecer. Amém? Então, Deus é um Deus recompensador para todos aqueles que andam nos seus preceitos. Então, qualquer receita que você pode buscar, qualquer livro de autoajuda, qualquer palestra que você possa ter, como ser bem-sucedido, que é o que mais a gente vê aí hoje, né? Técnicas para você se dar bem na vida, técnicas para você ser bem-sucedido em tudo. Querido, quero dizer para você que para que possamos ter sucesso em todas as coisas, precisamos nos submeter às verdades da palavra de Deus. Essa é a receita perfeita. Então eu queria falar com você 5 assuntos interessantes para que nós possamos ser bem-sucedido em todas as coisas que Deus estabeleceu para nós. A primeira coisa que eu aprendo, e eu queria partilhar com você, é como nós trabalhamos a nossa confiança em Deus. Eu fiz aqui algumas anotações para que, depois que a gente passa dos 40, a nossa memória ela já não é mais a mesma, né? Aleluia, que todo mundo concordou. Não? Então, eu queria falar com você, o tema dessa mensagem: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E uma das coisas que mais afeta foi aquilo que o pastor Ábido ministrou aqui na hora da oferta: colocar em primeiro lugar as nossas finanças na mão de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, e Jesus disse claramente isso: as finanças, o dinheiro, ele tem o mesmo poder de Deus. Por isso que Jesus, no seu ministério, ele disse que nós não devemos servir a Deus e a Mamon. Mamon não é o dinheiro, Mamon é uma entidade, é alguém que tem o mesmo poder de te, como é que eu vou dizer assim, de te tirar dos propósitos de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Tem pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. Então o problema não é você ter o dinheiro, é como você usa o dinheiro. É a maneira com que você trata o dinheiro. Ficar preso a ele, ser servo dele, você se privar de tantas coisas para fazer uso e não faz o uso do dinheiro. O dinheiro, na verdade, é que te usa. E pessoas ficam presos a eles, se escravizam ao dinheiro, né? Tem um ditado que diz que você perde a saúde para ganhar o dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. As pessoas ficam em busca do dinheiro, perde a comunhão com a família, com as pessoas, porque o seu desejo é possuir mais e mais. Um dia um jovem me procurou e falou: pastor, ora por mim, porque eu quero ser muito rico. Eu disse: para que você quer ser rico? Ele disse: para mostrar que Deus é bom. Eu falei: qual é a chance de Deus ouvir a oração desse jovem? Nenhuma, porque a motivação é errada, não é a motivação certa. Porque quanto mais você serve a Mamon, Mamon te domina. E se você não aprender a colocar as suas finanças na mão de Deus, você certamente será escravizado por ela. Porque não dá para você ter e não entender que o que Deus quer
é que você tenha para poder partilhar. É isso que Jesus sempre deixou claro. A maneira com que você cobiça o dinheiro, luta por ele, sabe? Você deixa as coisas em sua volta como secundária, porque você busca ardentemente o dinheiro. Eu lembro que uma vez, quando nós estávamos no sul, por força das minhas necessidades, eu acabei aumentando a minha carga horária muito mais do que podia, e fui deixando alguns compromissos na igreja por força das minhas necessidades financeiras. Aí um dia, a minha esposa chega em mim e me dá uma dura, e fala justamente o que eu estou falando para vocês aqui hoje. Ela falou: enquanto você não aprender a colocar a sua confiança em Deus, nada do que você faz prosperará. Falou assim: faz primeiro a sua obrigação com Deus, e você vai ver se Deus não te honra. Aí aquilo, na hora, fiquei com raiva. Falei: será que ela não sabe das minhas necessidades? Será que ela não está vendo o meu esforço para a coisa acontecer? Aí no momento que eu fiz assim: tá bom, então Senhor, tá aí, cuida para mim. Aí quando foi na segunda-feira, Deus mudou tudo. Eu não precisei fazer nada. As coisas aconteceram. Aleluia. Então quando nós entendemos isso, querido, quando nós aprendemos a confiar isso, porque Deus está se revelando ao povo dizendo assim: eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. E quando você tem um Deus que te tirou com a mão forte, que revelou a você todos os poderes, todas as graças, você não vai confiar a Ele todas as coisas? Porque a natureza de Deus, irmãos, Ele é regada de amor, de graça, de misericórdia, do dar. Enquanto a natureza do dinheiro é tomar, se beneficiar, levar vantagem, te escravizar. Aí a gente não colocando Deus em primeiro lugar, nós corremos um sério risco. Agora, quando você aprende a confiar em Deus, certamente Deus mudará a história da sua vida. Irmãos, olha para a palavra de Deus. A Bíblia diz claramente pessoas que estavam passando por grandes dificuldades, mas não ousaram fazer primeiro para Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Lembra quando Deus levanta o profeta Elias, manda ele ir e diz: uma mulher te sustentará, viúva, sem INSS. E aí ele chega lá, a mulher, ele fala assim: tem uma mansão, uma renda, né, aplicado no mercado. Aí diz: o que você tem para me sustentar? Diz: eu só tenho um pouquinho de azeite e um bocadinho de farinha, e o que eu tenho só dá para hoje, e nós vamos morrer. Aí o profeta diz: faz conforme você falou, mas dá primeiro para mim, né, Beto? Amém? Dá primeiro para mim. Colocar Deus em primeiro lugar, prioridade. Aprender isso, irmãos. Sabe o que é interessante? Eu falo que quando a gente se converte, a última coisa que a gente consegue se converter é na questão financeira, né? As pessoas não conseguem entender a questão do dizimar, do ofertar. Mas a Bíblia diz que existem benefícios para aqueles que entendem isso. E quando você olha para a sua vida normal, todos aqui que ou trabalham ou são empregadores, aqueles que têm o imposto de renda retido na fonte, quanto que o governo abocanha? Quanto, meu contador? 27
Aqueles que têm renda superior a R$5.000, né? 27,5 é retido na fonte. E qual é o benefício que você recebe desses 27,5? Quase nada. E qual é a proposta de Deus? Trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois de ter feito isso, faça a prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derrame sobre vós bênção que venham. Percebe? Então existe um benefício em Deus para aqueles que confiam nele. E aí você não tem escolha. O governo te abocanha. Não diz para você, eu vou tirar 27,5%, depois você vem bater a porta aqui e vem recuperar alguma coisa. Não. Mas quando Deus está dizendo assim, confia em mim a sua vida financeira, e certamente você será recompensado. Então quando Deus nos faz essa proposta, irmãos, Ele não quer tirar nada, Ele quer nos dar, Ele quer fazer com que eu e você confiemos plenamente nele. Sabe, se você não tem hoje, você terá amanhã, porque Deus, Ele quer te encontrar em fidelidade. É isso que Deus quer. Ele não quer tirar, Ele quer te dar, mas para te dar, precisa te encontrar em fidelidade. Porque se vocês forem encontrados em fidelidade, certamente Deus te dará muito mais. Muito mais. Então o que nós entendemos aqui, que quando você faz isso, amado, certamente você receberá o melhor de Deus, que está estabelecido na sua palavra. Dizimar é consagrar a Deus a sua 10ª parte, e Ele vai te recompensar. Ele vai romper por completo a ação do mal sobre a sua vida. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo, irmãos, que Deus, Ele quer que nós coloquemos na frente os nossos interesses. Sabe, coloca os seus interesses em primeiro lugar em Deus, porque Deus, Ele certamente vai nos abençoar. Porque a Bíblia diz que quando nós decidimos obedecer a Deus, sabe, colocar as nossas batalhas nas mãos de Deus, as nossas guerras nas mãos de Deus, certamente Ele vai nos abençoar. A chave para uma vida bem-sucedida em Deus, querida, é colocar os seus interesses em Deus. Às vezes nós somos traídos por isso. Nós fazemos planos, não falamos para Deus. Nós temos interesses em coisas e não falamos para Deus. Nós tiramos Deus da nossa relação. Nós temos dificuldade de entregar as coisas para Deus. A gente tem dificuldade. Quem aqui confia todas as coisas na mão de Deus? São poucos, né? Mas sabemos pedir tanto para Deus, mas não sabemos colocar as coisas na mão de Deus. Sabe, quando as pessoas são bem-sucedidas em algumas áreas, elas desconsideram Deus. Mas quando nós aprendemos a colocar a nossa vida na mão de Deus, certamente Deus vai nos abençoar. É como fez Salomão. Ele tinha uma necessidade. Ele sabia das suas limitações. O que ele fez? Ele colocou diante de Deus. Sabe, Pai, eu sou incapaz. Deus, me dê sabedoria para que eu possa conduzir o povo no caminho da verdade. Sabe, amado, não é vergonhoso quando você diz para Deus que você não sabe, que você não é capaz. Mas quando você aprende a entregar as suas coisas na mão de Deus, certamente Deus vai te dar capacidade para fazer as coisas. Nós temos tantos interesses, sabe, tantas coisas que nosso coração deseja fazer, e às vezes nós somos traídos por isso, porque a gente não coloca na mão de Deus. E aí a gente se entristece, fala, eu queria tanto. Por que Deus não me deu? A gente fica fazendo biquinho, né?
Porque, irmão, será que o que nós estamos desejando está alinhado com a vontade de Deus? Será que nós temos entendido isso? Quando nós olhamos para a vida do rei Salomão, nós vemos que o desejo dele era mais obedecer às leis de Deus do que o seu próprio desejo, porque é o que a Bíblia diz nas questões das leis estabelecido com o povo de Deus: não matar, não adulterar. Começa tudo com não dar falso testemunho, não proceder inconvenientemente. Então Deus, ele vai nos dando orientações para que nós não venhamos a errar. Temos desejo de algo? Coloca na mão de Deus. Sabe, tem os obstáculos que Deus está criando, verifica se é a vontade de Deus ou não. O que nós temos é a dificuldade de entregar. Às vezes a gente canta, né? Como é que é, da Luiz? Eu entrego. Você quer que eu cante? Do a ti. E eu entrego. Primeira estrofe, como que é? Te dou meu coração e tudo que há em mim, né? A gente fala que entrega o coração, entrega tudo, entrega nada. Entrega nada. A gente não confia, irmãos. A gente não confia. A gente se abate, a gente fica triste, a gente fica amargurado, porque Deus não atendeu os meus anseios, os meus interesses. Por que você está abatido, irmã? Ah, pastor, 40 dias, jejum e oração pela vida do irmão, e ele veio me chamar para ser madrinha de casamento, e eu queria casar com ele. – 40 dias, pastor, entregando meu sacrifício. A gente ri, irmão, é para chorar, porque é uma verdade. Ah, por que você deixou de ir congregar? Irmão, você escuta cada coisa que você fala assim: Senhor, eu tenho que ficar calado? Tem. Vá em paz. Quer uma oferta? Porque a gente fala que entrega, mas entrega nada. A gente não confia. A gente fala que somos da fé, somos aquele que cremos no impossível de Deus, mas quando chega diante disso, esquecemos que servimos um Deus que se revelou a nós com os seus atributos, com as suas características. Sabe, irmão, toda vez que Deus na Bíblia, ele veio se revelando como Yahvé, ele veio sempre dizendo assim: existem os atributos que fazem parte de mim. E a gente esquece disso. Nós estamos aqui, hoje é domingo, amanhã é segunda. Nós temos tantos desafios pela frente. Sabe, tem tantas coisas que desejamos em Deus, mas temos confiado plenamente em Deus? Não. Nós deixamos nos abater, nós não colocamos os nossos interesses diante de Deus. A terceira coisa, Jesus, olha a hora. Coloque Deus em primeiro lugar nos seus relacionamentos.
O caminho para uma vida bem-sucedida passa pelas escolhas das nossas amizades. O que eu tenho observado, irmãos, tem pessoas que têm tirado pessoas do caminho da verdade, porque têm escolhido mal os seus relacionamentos. Sabe, pessoas que Deus chamou para uma vida de santidade, mas não consegue caminhar com os santos. Consegue caminhar com aquele que distorce a verdade, aquele que ironiza a palavra, sabe, aquele que tira você do caminho de Deus. Você perde os privilégios de Deus e arca com os prejuízos enormes de uma destruição de uma vida espiritual. Pessoas que realmente vêm, sabe, e arrancam você do propósito. Então você precisa entender, queridos. Existe um ditado popular: diga com que andas, que direi quem tu és. Se você andar com um homem ou uma mulher de Deus, certamente terá boas influências na sua vida. E escolha bem as pessoas com quem você se relaciona. Sabe, aqueles que te tiram da presença de Deus, irmãos, exclui do seu relacionamento, desculpa. Aqueles que não professam a mesma fé, que falam a mesma verdade, aqueles que têm comportamentos dúbios, sabe, não dá para você caminhar. Sabe, aquele que não te anima na caminhada, não serve para andar com você. Aquele que não exerce, sabe, motivação no seu coração, que te leva cada vez mais para perto de Deus, não serve para andar com você. Sabe, passe tempo com pessoas que tratam a Deus com amor, com otimismo, com verdade, mas aquele que age com leviandade, irmão, separa dele. Eu costumo citar aquele texto que Paulo fala em Corinto: aquele que dizendo ser irmão, né, fofoqueiro, maldizente, beberrão, com esse nem sentais. Então Paulo está dizendo assim: você precisa entender com quem você senta na mesa. E ele vai mais longe, ele diz: se esses tais entregais a Satanás. Sabe, faz um pacote de presente, fala com carinho, recebe aí, entendeu? E ainda manda um coraçãozinho assim, ó. Paulo diz: entrega a ele, porque é melhor, né, sofrer na carne do que perder a sua salvação. E você acaba sendo influenciado por essas pessoas. Sabe, passa um tempo, irmão, com aquele que fala das coisas do céu, não com aqueles que fazem você ser roubado. A Bíblia diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, mas não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dará certo. Salmo 1, do verso 1 ao 3. Escolhe melhor os seus amigos. Aleluia. Coloque em primeiro lugar Deus nas suas situações. Quando enfrentamos alguns problemas, irmãos, inesperados, as pressões vêm, algumas pessoas ficam assim: vou para a caverna, né? Vou para a rede social, vou para o Facebook, vou para o Instagram, né? Aí começa a escrever um monte de besteira lá que ninguém quer saber, e você está cheio de pressões, cheio de problema. Mas ao invés de você colocar a sua situação em oração, não, você só tem ela pelo último recurso. Você vai buscar se derramar, se vitimar com as pessoas, ao invés de você ir para os pés da cruz. Sabe, falar com o Senhor, rasgar o seu coração para Deus. Sabe, coloca ali diante de Deus, porque Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza,
Ele é o teu socorro bem presente. Sabe, Deus te tira de uma situação, te leva para outro, começa a criar um relacionamento de amor a você, declara quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer fazer e o que Ele estabelece. Eu sou o seu Deus, e não há outro além de mim. Sabe, então não tem pressão, sabe, não tem perseguição, não tem relacionamentos contrários, sabe, não tem dificuldade, não tem falta de dinheiro. Deus é Deus de todas as coisas. Então, quando você quer ser bem sucedido, querido, aplique as verdades de Deus na tua vida. É isso que Deus estabeleceu. Vamos lá ler de novo o Êxodo 20. Aleluia. Diz assim no 4: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada de semelhante ao que está por cima dos céus, na terra, debaixo da terra, ou debaixo dos céus, debaixo da terra. Não te prostrarás diante de outros deuses, e não servirás, porquanto o Senhor teu Deus, seu Deus é ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando Deus diz assim, quer ser bem sucedido, irmão? Ame a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus, se submete à palavra de Deus, porque Deus, Ele age com beneficência, Ele quer nos fazer prosperar em todas as coisas, mas precisamos entender isso. Aleluia. 5º e último ponto: coloque o seu tempo como prioridade, o seu tempo com Deus na sua agenda. A Bíblia diz que os dias são maus, os dias em que vivemos são maus. Se os dias são maus, nós temos que aproveitar o tempo que temos com Deus para desfrutar do bem de Deus. Eu costumo dizer, quem aqui é dizimista? Todos vão levantar a mão, né? Você dizima 10% do seu dia para Deus? Quem dizima 10% do seu dia para Deus? Se o dia tem 24 horas, nós teríamos que dizimar 2 horas e 40 minutos para Deus. Será que você faz isso mesmo? Você dedica esse tempo em oração, em intercessão, fazer na obra de Deus? Claro que não fazemos. Nem eu faço. Não fazemos. Mas se nós, porque Deus Ele quer nos chamar para uma relação. Eu falo, nós temos uma relação de amor, de relação com Deus, e nós não agimos dessa forma. Nós não colocamos na nossa agenda o tempo proveitoso para as coisas de Deus. Todas as oportunidades que temos nós perdemos, deixamos de fazer, deixamos de ocupar a nossa mente, levantamos correndo, fazemos as nossas atividades, voltamos e esquecemos de Deus. Às vezes quando vamos dormir, deixa eu orar. Deus, obrigado. Irmão, você orou com sono? Você começa bem, depois Deus fala assim, para, que você não está falando mais nada. Você começa a orar assim, o cachorro está latindo, a porta abriu. Não é assim que acontece? Você está tão cansado que você não tem tempo para Deus. E quando você começa a falar com Deus, irmão, Deus fala assim, para, amanhã você fala comigo. Não é assim? Eu falo, a minha esposa é uma bênção, irmão, ela fala dormindo. Então, quando eu quero conversar, quando eu quero conversar com ela, espero ela dormir.
Porque ela responde. Porque quando está acordada, ela só pergunta, né? Não é uma brincadeira. Mas é fato, quando ela está dormindo, ela começa a falar. E aí, como é que foi esse dia? Foi bem. Ela está dormindo, mas ela fala. E a nossa relação com Deus, irmãos, quando nós entendemos esse poder manifesto, onde Ele ocupa, sabe, o primeiro lugar na nossa vida, no nosso tempo, nas coisas que vamos fazer, tudo que vamos fazer, seja no tempo de Deus, na vontade de Deus. Não force a abrir coisas que Deus não abriu. Sabe, tenha um tempo com Deus. Faça esse tempo agradável. Sabe, eu sempre sou cobrado em casa. Amor, nós queremos tempo de qualidade. É assim que Deus quer também com a gente. Você acha que Deus quer a migalha do nosso tempo, irmão? Você acha que Deus está lá no céu? Pelo amor de Deus, faça com que eles me ouçam. Deus está clamando? Não. Sabe, Deus, Ele quer ter um relacionamento mais íntimo com cada um de nós, porque Ele nos escolheu. Sabe, Ele nos tomou para si. Ele se revelou sendo nosso Pai, Ele nos adotou. Foi isso que Cristo disse. Sabe, Ele estabeleceu. Nós não somos mais uma criatura, nós somos filhos por adoção. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que zela por nós. Um Pai que quer ter intimidade com nós. Aleluia. E Deus está disposto o tempo todo para se relacionar com a gente. Mas a gente se resume num tempo tão curto do dia, num culto de domingo, numa quarta-feira, para aqueles que vêm na semana. Sabe qual é o tempo que a gente tem se relacionado com Ele? Um Deus poderoso, um Deus forte. Sabe, um Deus que quer que nós pratiquemos essas verdades. Então, meu amado, toma essas atitudes, marque na sua agenda o teu encontro diário com Deus. Sabe, que hora que eu vou ter só eu e Ele, eu e Deus ali, sabe, leia um trecho da palavra, sabe, deixa Deus falar com você, abra um espaço para viver uma vida de fé com Ele. A gente está vivendo uma fé tão rasa, irmão, porque nós estamos, infelizmente, diminuindo o poder do Deus que nos salvou, do Deus que nos remiu, do Deus que nos tirou como um forte de uma vida de pecado, Deus que nos colocou debaixo do seu reino. Ele estabeleceu, Ele venceu, Ele triunfou e deu a mim e a você o direito de viver o melhor dele nesta terra. Sabe, os discípulos ficaram preocupados: Senhor, e agora? Agora? Você deixou pai e mãe por amor de mim? Você não só receberá na vindoura, como também nesta vida. Então Deus é um Deus que nos recompensa, e Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Deus quer que ocupe o primeiro lugar em todas essas áreas, na finança, nos relacionamentos, nos teus propósitos, nos teus interesses. Se coloque de pé. Sabe, amados, quando Deus, Ele não é o primeiro lugar na nossa vida, nós nos preocupamos com tantas coisas, nós sofremos tanto, porque a gente não consegue entender a grandeza de Deus. Quando Jesus, no seu ministério terreno, no Monte das Bem-aventuranças, Ele trouxe a receita de uma vida feliz, de uma vida suprida. Ele disse: bem-aventurado, o oposto, quem sofre perseguição,
Bem-aventurado aquele que é caluniado, porque nós entendemos que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós somos supridos em todas as coisas. Por isso que Jesus diz em Mateus 6: buscai, pois, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Quando nós entendemos isso, as coisas ficam mais fáceis para nós. Porque Deus sabe o que você precisa. Você não precisa de um sapato novo. Você precisa de uma vida nova. Você não precisa de um chapéu novo. Você precisa de um pensamento renovado. Você não precisa de umas vestes novas. Você precisa das vestes celestiais. É isso que nós precisamos. E às vezes nós estamos perdendo tempo com tantas coisas e esquecemos que se Deus for prioridade, certamente tudo o que você precisa será acrescentado. Tudo. Sabe, nós temos essas experiências porque quando você literalmente depende de Deus, você não tem mais o que fazer, você começa a ver o favor de Deus acontecendo na sua vida, porque você não interfere mais. O problema é que a gente interfere as coisas de Deus. Eu falo sempre para minha esposa, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós querendo ajudar, nós estamos fazendo o papel de Deus, e não somos. E a maneira com que Deus nos trata é diferente. E às vezes você quer fazer o papel de Deus e você impede Deus de fazer. Amém? Eu quero desafiar você nessa noite. Você que tem sido consumido por preocupações excessivas. Talvez você tenha feito coisas na força do teu braço. Hoje é a noite de você colocar no altar do Senhor e deixar Ele cuidar da tua vida. Que Ele seja a prioridade daqui para frente. Porque esse é o princípio. Jesus disse: dai e dai-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. É assim que Deus quer fazer. É assim que Deus quer agir. Confia e o mais Ele fará. Eu tenho alguns minutos. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você. Você que quer sair daqui hoje livre, leve, colocando no altar do Senhor todas as suas preocupações, todas as suas angústias, os seus medos, as suas incertezas, a sua falta de recurso. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Sai do seu lugar. Quero orar por você. Venha. Se o culto foi só para eles, aleluia. Venha, querido. Venha entregar. Confia nele. Foi Ele que te tirou da escravidão, da opressão e te levou para uma caminhada de confiança. Ele se revela a você hoje como seu Deus e não há outro além dele. Ele é ciumento e Ele é um Deus que está sempre pronto para te atender. Aleluia. Vamos orar por Ele. Se você sentir, sai do seu lugar.